Olá pessoal, bom dia a todos, bem-vindos à primeira live Café com Corretor. Estamos aqui com a presença aqui da Eliana, que representa aqui a área de operações da construtora. Eu, Sandro, que também represento aqui a consultora na parte comercial, toda a parte de operações. Estamos aqui com a visita ilustre, célebre aí de 5 personalidades desse mercado de médio alto padrão. Vou falar aqui rapidamente do currículo da turma aqui. O currículo deles é grande, mas eu vou tentar ser o mais enxuto aqui possível aqui para poder passar aqui para vocês. Liu Lira, que está aqui ao meu lado direito, é conhecido aí no mercado como um dos principais corretores de imóveis, influenciadores do Ceará, no segmento de alto padrão. Acumula aí mais de 13 anos aí de mercado, né, nesse segmento. As redes sociais dele tem que se destacar aqui, são redes que estão entre as maiores aí do Brasil, do segmento imobiliário. Depois nós temos aí na sequência o João Paulo aí com 12 anos aí de mercado, né, no mercado imobiliário, formado em negócios imobiliários, especialista na região do Eusébio, né, que é um principal foco aqui da nossa live de hoje. Coordena aí a área de vendas de 3 construtoras, não é isso? Depois nós temos na sequência Thales Rocha, atua aí há 11 anos como corretor de imóveis aí no mercado aí de alto padrão. No YouTube ele hoje é um dos canais imobiliários mais vistos do estado do Ceará. Depois o Edson Oliveira, aí, um mega blaster especializado aí no Cidadial, trabalhando sempre aí na comercialização de lotes, casas aí de médio e alto padrão. Possui aí 17 anos morando aí na cidade do Eusébio, trabalhando na cidade do Eusébio. Depois nós temos o Renan Cunha, que a partir dali é que tudo acontece, né? Das ideias dos clientes, do sonho dos clientes, não é isso, Renan? Renan tem um escritório de arquitetura Arxan há 8 anos aí no mercado, né? Atuando aí com casas de médio e médio alto padrão. Somente em 2021, esse número deve estar desatualizado, que a gente já atualizou isso tem umas 2 semanas. Ele tem 86 projetos aí entregues, né, em casas personalizadas. Um pouquinho aqui da nossa dinâmica, né? Eu acho que é sabido aí por todos nós nos últimos 2 anos, né? Esse mercado está pujante aí, né, de casas de alto padrão. Então, se a gente olhar os principais veículos aí de comunicação, nós temos um crescimento aí de mais de 250%, aí um negócio impressionante de 2019 para cá, né? E dentro desse contexto, a ideia é a gente trazer um pouquinho aqui a experiência aqui dos nossos convidados, a experiência também dos nossos convidados aqui da plateia, dentro desse mercado, que é um negócio impressionante. Eu acho que ninguém nos maiores delírios ou nas maiores projeções imaginava que a gente estaria hoje, no dia 14 de dezembro, comemorando aí essa alta no mercado de alto padrão. E dentro dessa ideia, eu pergunto aqui para os nossos amigos, aqui o Liu e o João Paulo. O que justifica essa crescente demanda, na visão de vocês, né, por residências de médio e alto padrão, em especial no Eusébio, né? E por que as pessoas começaram a procurar esse tipo de imóvel? Bom dia, pessoal. Obrigado aí, doutora, por chamar aí o nosso primeiro café, né? Se vocês quiserem vários. Teve também bastante a migração de gente saindo da aldeota, dos seus apartamentos, migrando para casa. Com a casa, pessoal, ele consegue, justamente, primeiro, dar essa opção para ele ter o seu próprio lazer. Então, ele não precisa depender, vamos dizer, de um lazer, do condomínio, já vai ter o próprio lazer dele. Então, tudo isso juntou e fez essa migração, vamos dizer assim, para a questão do Eusébio, para os condomínios de monstro. E outro detalhe também é a questão de você fazer a sua casa do jeito que você quer. Né? Eu acho que é esse ponto aí que a gente vai tocar, mas basicamente é isso, é você sair do seu apartamento de 150, 180, partir de uma casa que é seus 250, para a gente começar com a sua área de lazer. Eu acho que isso é fundamental, crucial para essa criação e esse. Só complementando, na verdade, era uma movimentação que já existia há muitos anos. Eu trabalho no Eusébio talvez há uns 10 anos. Isso já vinha acontecendo, mas muita gente até tinha os terrenos, ficava aguardando quando seria o momento ideal de fazer. Eu acho que a pandemia acelerou pelo menos 5 a 7 anos
que era essa migração que já vinha acontecendo. Perfeito. Na visão aí do Thales, enfim, na visão de todos, o que é exatamente um imóvel de alto padrão? Como é que eu posso classificar o que é um imóvel de alto padrão? Olá, pessoal, bom dia. Bem, a questão do alto padrão, às vezes muita gente se confunde, do meu ponto de vista, está ligado ao valor do imóvel, e nem sempre é. Na realidade, não é. Eu vejo que o alto padrão, ele está ligado à tipologia do produto, no termo de funcionalidade e atendimento daquela família, ligado também ao padrão de acabamento do mesmo, refinamento, tecnologia, automação, integração dos espaços, e isso falando apenas do imóvel, que todos nós sabemos, né? Mas não basta, pessoalmente, o alto padrão no imóvel especificamente, mas todo o seu redor, onde ele está alocado, sua vizinhança, segurança, infraestrutura do local. Então, eu visualizo dessa forma um imóvel de alto padrão. Então, a gente pode encontrar imóveis de alto padrão, por exemplo, abaixo de 1 milhão, como você pode encontrar ele, né, além desse valor, 1 milhão, 2 milhões. Então, é mais ou menos um resumo da precisão do que é o alto padrão. Perfeito. Alguém quer comentar? E essa questão do alto padrão é uma coisa que também muda com o tempo, né? O que era alto padrão há 2 anos atrás, hoje já não é mais. Está muito bem relacionado com isso que o Thales falou, né? Não é só o valor do imóvel em si. Hoje o mercado ele está lançando muitos imóveis super compactos, mas de alto padrão. Tem muito mais a ver com o valor agregado, né? Do que realmente, efetivamente com o tamanho. Perfeito. Estive em São Paulo recentemente e lá eles diferenciam muito bem isso. Existem os apartamentos grandes e as casas grandes, e existem as casas de alto padrão e os apartamentos de alto padrão. Não é porque um apartamento tem 300 metros quadrados e ele é um apartamento de alto padrão. Na verdade, esse termo alto padrão está até um pouco banalizado. Você vê, às vezes, um imóvel de médio padrão, e aí, às vezes, os corretores trabalham se fosse alto padrão, mas não é. Perfeito. E é um pouco até misturado esse termo, mas está cada vez mais claro o que é médio, o que é alto e o que é alto luxo, que já é uma outra categoria. O Edson respira, acorda, almoça, dorme pensando no Cidade Alfa, não é isso, Edson? Bom dia, Santo, bom dia a todos, aqui meus parceiros e, eu digo, amigos, viu? Porque eu considero que se encontra aqui comigo, de verdade. Vocês puderam perceber, eu sou o menor de todos, quando se fala de tempo, de experiência, de caminhada. Acontece também, né? Não tem problema, fica tranquilo. Pois é, mas assim, de antemão, agradecer a todos que aqui estão, né? A gente se sente privilegiado, lisonjeado, porque cada um dedicou um tempinho do seu tempo, da sua agenda, para poder nos prestigiar. Então, muito obrigado de verdade, e obrigado também aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores aí. E, Sandro, à disposição, como a gente falava. Fale um pouquinho aí o perfil dos clientes que vão procurar casas para construir, né? Perfeito. Acho que complementando aí que a turma falou, o porquê que eles topam esperar 18 meses? Eu estou fazendo a minha casa. Perfeito. Eu entro nela todo dia, de manhã, de tarde e de noite. E fico naquela expectativa. Puxa, aqui vai ser o sofá, aqui vai ser a TV. Tem um lado do prazer, né? Que você se projeta, com toda certeza os clientes pensam assim. Só que tem o outro lado que fala, puxa, e o reboco que não está pronto? E o revestimento que tem que fazer agora? E o banheiro que era ficar pronto terça, está pronto na outra segunda. Então, essa ansiedade, ela tem que ser muito bem trabalhada. Então, na tua opinião, os clientes que te procuram, o que faz eles esperarem? Se tem alguma coisa complementar à questão que os colegas aqui falaram. Realmente, eu tenho percebido, na minha experiência prática de atendimentos, os clientes vão relatando suas dores. E tem tudo a ver com o que falou, muitas vezes é aquele cliente que realmente ele pode esperar. Falou, ele já mora num imóvel, mas ele tem hoje, graças às suas possibilidades financeiras, de ir para um imóvel de um maior valor, de uma melhor qualidade, grandeza, até mesmo atendendo às suas necessidades, porque a família cresceu. Enfim, ele almeja realmente um imóvel, por exemplo, morar dentro de um Alphaville, que é hoje o meu foco, né, o foco aqui dos meninos.
visto que nós, Eusébio, temos o escritório da Alphaville do Norte e Nordeste, né? Então, assim, o cliente, elas vão morar no Alphaville. Quem é que não quer morar com a qualidade, uma consolidação a nível nacional? Então, esse cliente que vai aguardar, muitas vezes, ele até está morando de aluguel. Não é uma praxe, mas ele olha a questão do custo-benefício da economia, né? E ele poder projetar o seu sonho, juntamente com a sua esposa, sua família como um todo, contendo profissional, arquiteto, que vai sentar e que vai desenhar ali o seu imóvel do jeitinho que ele sempre sonhou. E se ele pode pagar e pode morar com a excelência que ele sonhou, assim, meu amigo, o tempo para ele aí acaba que sendo um aliado para que ele desenhe muito essa. Só complementando, assim, eu acho que tem tudo isso, mas eu acho que é uma questão de matemática. Uhum. O cara mora, sei lá, num apartamento de 140 metros, num bairro bacana. Então a gente está falando de um imóvel aí, aqui em Fortaleza, de 1.300.000. Se ele quiser morar numa casa que supere esse apartamento, a gente sabe que na casa tem caixa de escada, tem vaga de garagem que contabiliza na área, que no apartamento não. Então ele pode morar em qualquer casa. Ele tem que morar numa casa de 300, de 350 metros. E essa casa no mercado, se ele vender o apartamento dele, ele ainda vai ter que desembolsar mais 1,5 milhão ou mais. Uhum. E se ele espera, ele praticamente troca uma coisa pela outra. Perfeito. Então a gente está falando aí de um gap de mais de 1,5 milhão de reais. Então, por mais que a pessoa quisesse um imóvel pronto, 1,5 milhão de reais é muito dinheiro. Então, às vezes, paga pelo tempo. 1 ano e meio vale, é um bocado de dinheiro aí todo Mas eu mês, faço aí. 1 ano e meio fazendo o que você quiser, se você me der 1,5 milhão. 1,5 milhão é um bom dinheiro. Então é uma matemática bem simples na cabeça da maioria das pessoas. Quando a pessoa tem muito dinheiro, ela pode pagar 1,5 milhão a mais para viver esse 1 ano e meio logo na casa de imediato, né? Mas a maioria das famílias, 1,5 milhão é muito dinheiro. E até pegando aí, aproveitando a fala de outros, pode falar. Só Vai complementando. lá, Thales, vai lá. Outra situação que eu tenho percebido também é a questão da escassez de produto pronto, né? Então, a falta de opção, às vezes você se depara com 7 opções num universo muito grande, né? E aquelas opções que estão prontas não atendem à necessidade das famílias e cada uma tem uma leitura diferente. Então, eu percebo que muitas das vezes a pessoa se sente também obrigada nessa questão da espera devido à falta de produto pronto, específico. E dentro dessa ideia, Thales, enfim, a todos, né? O que os clientes que têm um perfil de alto padrão estão buscando quando eles chegam dentro de uma casa? O que não pode faltar nessa casa? Então, vou tentar conciliar tudo aqui. Mas cada família ela tem uma leitura única, tem uma leitura diferente. Não é só o padrão de acabamento. Naturalmente, quem busca quer um padrão de acabamento bom para condizer com o valor do imóvel que está sendo apresentado. Mas é uma planta inteligente, tecnologia, integração dos ambientes, né? Espaço também da área externa. Eu já presenciei algumas famílias dizendo que têm desejo, têm sonho de tomar café da manhã numa área gourmet, numa área externa, e não mais dentro da cozinha, entendeu? Para poder visualizar o paisagismo, visualizar a piscina. É ter uma experiência diferente no dia a dia, na vida. Então, essas pessoas buscam isso. Além, é claro, daquilo que a gente já sabe. Segurança, conforto, lazer, praticidade no dia a dia. Eu vi há um tempo atrás, no período chuvoso, uma postagem que o Eliu fez no Instagram. Gerou um disse-me-disse danado, mas um disse-me-disse real, verdade. Com muita chuva, gerou um alagamento na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza. O mundo se acabando lá. Negócio terrível, né? Aí o pessoal postando aquele negócio tal. Aí na Cidade de Alfa, no mesmo dia, rapaz, a coisa mais linda do mundo. Chega a dar vontade de ficar lá e, né, observando as nuvens, aquela chuva, negócio. Aí mostrou um imóvel de alto padrão, alocado, ele mencionou isso daí, numa localização de alto padrão. Percebe o link de sucesso do negócio? Então a gente tem o quê? Muitos imóveis de alto padrão num bairro que não tem a infraestrutura de alto padrão. Perfeito. Então hoje as famílias estão cada vez mais conscientes disso daí, né? Então eles buscam tudo isso, você faz a leitura, né, e tenta encontrar o imóvel de acordo com as necessidades
E sempre a lógica, né, do desenvolvimento de qualquer bairro ou qualquer cidade é primeiro você põe residências no bairro para depois você melhorar o comércio, né? Positivo. Então quando você olha a realidade do Eusébio, né, você tem aí novos shopping centers sendo criados, né, entregues logo, malls, centros comerciais, supermercados, né? Eu moro há 4 anos, fazendo até um depoimento pessoal aqui, eu moro há 4 anos no Eusébio. Eu tinha a opção de um supermercado quando eu mudei próximo de casa. Agora eu já tenho 4 supermercados, né? Então é realmente o mercado imobiliário, ele desenvolve toda a economia local, né? Então isso é muito bacana. Eu só não queria me perder aqui para a gente não deixar de ouvir o nosso mestre Renan aí da Arquisan, que tem muito a contribuir em relação ao que não pode faltar numa casa hoje, né, de alto padrão, na sua visão, Renan. E o que os clientes hoje que sentam lá na sua mesa, eu acho que arquiteto é quase um padre, né? Do ponto de vista, assim, de ouvir, escutar, né? Um psicólogo, né? Um monge, né? Não é isso? Porque tem que ter muita paciência, tem uma série de questões ali envolvidas. Dos sonhos que muitas pessoas comentaram aqui. Existem clientes com dúvidas, né? Eu já vi reuniões que o cliente chega... Seguro. Não sabendo exatamente o que ele quer, e tem outros que vão com checklist. Ele chega lá e fala: eu quero 4 suítes, eu quero 4 vagas de garagem, eu quero isso. Na sua visão, que não pode faltar hoje numa casa de alto padrão? Pronto, primeiramente quero agradecer ao convite, né? Estar sentado do lado dessas feras aqui do mercado imobiliário de Eusébio. E assim, como você disse, a gente lá no escritório, a gente atende o médio, alto, todo tipo de padrão. E ultimamente a gente vem vendo essa necessidade do alto padrão na questão dos ambientes mais integrados, né? Hoje, como os meninos foram felizes em dizer, que o mercado ele mudou um pouco do apartamento e foi para dentro de casa, né? Muita gente fazendo essa migração do apartamento para casa. E o fato que eu vejo muito da necessidade dos clientes é o fato de receber, né? Então assim, você está ali, você quer receber sua família, seus amigos. Então esses ambientes eles têm que estar mais integrados, eles têm que estar conversando entre si. Tem clientes que vai muito da necessidade de cada cliente. Tem cliente que gosta de cozinhar, então ele tem que estar ao mesmo tempo interagindo com todos ao mesmo tempo. Então assim, para mim assim, o fato do alto padrão, o que é que o alto padrão hoje necessita é a questão de ambientes mais integrados, é o bem-estar da família em si. Eu acho que se eu fosse resumir os imóveis de alto padrão, é a casa que recebe bem, é a casa que você está bem ali morando. Às vezes o luxo assim, dos condomínios pesa bastante, mas o fato de você morar bem, para mim isso é o alto padrão, independente de qualquer condomínio. A gente falou de Cidade Alfa, entre outros condomínios da Terra Brasilis, então assim, tem N altos padrões aqui dentro do mercado do Eusébio. Mas se a gente for pontuar aqui situações e ambientes que podem se tornar importantes dentro de uma casa de alto padrão, eu falo muito da questão da varanda gourmet, né, hoje que é bastante utilizada, como o Thales falou, até mesmo muita gente hoje troca, chega lá no escritório querendo trocar sala com varanda gourmet. Tipo, eu não quero sala, eu quero viver mais o externo, aproveitar mais a minha varanda, meu quintal, né? Então, assim, tem muito dessa troca também. E, claro, também a questão das suítes, né? Suítes bem amplas, bem confortáveis. Eu acho que isso tem que ter numa casa de alto padrão. Perfeito. Eu acho que os apartamentos, eles existem da decorrência do adensamento populacional em determinadas regiões ou da segurança. É muito difícil você encontrar um cliente que fala que prefere o apartamento. Ele pode até falar, mas eu acho que no subconsciente dele, todo mundo prefere casa. Quando você faz um material para a internet, um vídeo, qualquer coisa, você pode postar o apartamento mais bonito, mas ele nunca vai superar a casa com relação ao número de visualizações, número de likes. Eu acho que no fundo, todo mundo gostaria de morar numa casa e por situações específicas não pode, né? Seja porque a pessoa não pode se deslocar de determinada região, escola. Então, assim, quando surge uma região como a região do Eusébio, que começa a atrair grandes empreendimentos e duplicar todo tipo de serviço que tem em Fortaleza, você tem
o restaurante X aqui, você tem lá o Eusébio. Você tem um shopping aqui e tem outro lá no Eusébio. Você tem clínica, você tem tudo. Então esse problema passa a não existir mais. Então a pessoa pode viver no tipo de imóvel que originalmente a gente começou a viver lá atrás, né? Onde nossos pais, nossos avós, onde toda a nossa família, as famílias não foram criadas em apartamento. A grande maioria de todo mundo que está aqui ou foi criado em casa ou a família foi criada em casa. O apartamento ele é um fenômeno que acontece devido à evolução mesmo da humanidade, mas eu acho que no fundo, todo mundo, se pudesse, moraria numa casa. Perfeito. Eu queria só voltar um ponto com o Renan. Futuro como economia, né? É sempre difícil de você prever, né? Eu nunca vi nenhum economista que tenha acertado aí precisamente o que vai acontecer com o futuro, mas do ponto de vista de arquitetura, você percebe alguma tendência de mudança nos projetos, na forma de desenho, o que vem chegando dos clientes ou que você escuta dos demais profissionais do mercado de arquitetura? Não só o mercado do Eusébio, mas o mercado nacional, a questão do modernismo, né? A questão hoje a gente pode dizer que não é mais moderno, né? É o contemporâneo, pelo estilo de arquitetura. Então, assim, a maioria dos meus projetos, todos os clientes vêm nessa necessidade do contemporâneo, que é trabalhar a casa com plastibandas, né? Fazer volumétricos na fachada. Então, assim, isso ainda é uma tendência que a gente vai trabalhar muito tempo ainda nessa linha do contemporâneo, mas claro que tem aquelas casas que fogem um pouco da curva e tem a personalidade do cliente, né? Que pode se tratar aqui de casas clássicas, né? A gente tem hoje está tratando fazendo algumas casas clássicas que estão ficando bem legais mesmo. A gente pode até dar uma misturada aí nos estilos, né? A gente fazer um clássico mais arrojado, né? Mais presente, mais marcante. Então, assim, eu acredito que o mercado ele vai caminhar ainda muito tempo nessa linha. Como o Eliu até falou, a gente está tentando mudar um pouco do mercado de arquitetura do estado do Ceará, né? A gente faz também pesquisas nacionais e a gente vê que essa arquitetura mais forte vinha mais lá de São Paulo, do Rio, e a gente conseguiu trazer, não só eu, mas como outros arquitetos que trabalham no mercado, a gente conseguiu impor um pouco dessa arquitetura, trazer esse modernismo aqui para dentro do estado e está sendo bem aceito, né? Isso é bom, que a gente está vendo que o público cearense ele está curtindo mais esse tipo de trabalho, né? Está saindo um pouquinho da caixa, está pegando mais esse estilo nacional. Perfeito. Dentro da nossa programação nós temos mais aí 5 minutinhos aproximadamente, para depois a gente entrar com a segunda parte, que é os produtos da construtora. E para encerrar, eu queria pedir uma ajuda para o Edson e para todos vocês, né? O que são dicas hoje importantes para os corretores que estão atuando no mercado de alto padrão, na visão de vocês, que são aquelas qualificações que não podem faltar, ou quais são aquelas dicas de ouro que não podem faltar para quem está atuando ou quer atuar no mercado de alto padrão? Pronto, Sandro. Para responder sua pergunta, eu quero compartilhar um pouco da minha experiência até ter a oportunidade de atuar, né, nesse mercado que é um mercado maravilhoso. Eu me sinto, sinceramente, privilegiado por ter saído lá da Serra da Ibiapaba há 17 anos atrás e ter tido a oportunidade de encravar os meus pés ali na cidade do Eusébio, né? E trabalhando já há 17 lá, como falei, 7 no imobiliário, comecei no baixo, não vou falar baixo padrão, mas eu comecei vendendo lotes populares por aproximadamente 1 ano, e logo no segundo ano eu tive a oportunidade de aprender com pessoas assim como os parceiros e amigos que aqui se encontram, ter a oportunidade de adentrar o alto padrão. E me identifiquei bastante, o qual hoje me encontro, né? E assim, o que eu pude perceber e aprender e que poderia dizer, respondendo sua pergunta, são algumas características, certo? O posicionamento que você precisa ter, trata-se de uma postura diferenciada para com esses clientes que chegam, que são clientes altamente exigentes, né? São pessoas realmente
que precisam de um tratamento diferenciado e especial. Então, assim, acho que não tem assim uma receita detalhada, mas são alguns posicionamentos, postura, a maneira que você vai comunicar com esse cliente. E você precisa falar o que ele precisa. Exatamente. Né? Às vezes o cliente, até me perdoe aqui atravessar essa resposta, mas assim, nós que estamos do outro lado, balcão, né, como construtor, muitas vezes a gente recebe clientes que ainda não tem muita clareza o que ele quer exatamente. Ele sabe que ele quer sair do apartamento. Ele sabe que morar numa casa é melhor do ponto de vista de qualidade de vida. Só que ele está em dúvida em relação ao condomínio que ele quer morar. Muitas vezes ele não tem ideia dos valores, então é importante dar um pouco dessa noção, né? Não sei se vocês compartilham, né, com isso. Fiquem à vontade aí para comentar. Antes de compartilhar aqui o microfone, só para concluir, eu aprendi que o principal, digamos que caminho para o sucesso de um negócio bem sucedido, independente se você atende o cliente do popular ou do alto luxo, você precisa fazer um excelente diagnóstico, que é identificar as necessidades desse cliente. Como você faz isso? Ouvindo, tendo empatia com esse cliente, certo? Eu entendo dessa forma. Queria só complementar que o Edson falou, porque eu atendo até mais corretores do que propriamente cliente final, né? Então, assim, o que eu vejo é a maioria querendo migrar para um determinado padrão, né? No caso aqui, vamos dizer, eu quero sair do econômico e vou direto para o alto padrão. Primeiramente, o que eu vejo é o seguinte, a gente tem que se identificar, porque muita gente quer ir para o alto padrão, comissões milionárias, mas a pessoa não se identifica com aquele público. Aí, às vezes, não vende, deixa, às vezes é um ótimo profissional, mas não se adequou naquele nível e às vezes sai da profissão, a gente perde um ótimo profissional, né? Então, assim, primeiramente, vejam o que é que realmente vocês se encaixam, que com o que vocês se encaixarem, vocês vão ter sucesso. Não é só quem trabalha no alto padrão que tem sucesso. Tem muita gente vendendo econômico e está morrendo de ganhar dinheiro, entendeu? Mais do que o alto padrão, entendeu? Muita gente, às vezes, questão da motivação. Às vezes você vende uma casa de alto padrão, beleza, você bota a comissão. Tem muita gente que vende econômico que está vendendo toda semana 3, 4. Qual é o que se motiva mais? Quem pensa em não vender, a cada venda que eu faço eu me motivo mais. Então você tem esse perfil também. Então, assim, como o Edson falou, olhe o posicionamento de vocês para que determinado nicho de mercado vocês vão atuar. Eu escolhi atuar o quê? No Eusébio. Então, o meu foco é o Eusébio. Então, tenham essa leitura de vocês, onde vocês vão se adaptar melhor, que com certeza vocês vão atender melhor, vão ganhar mais dinheiro e vai estar também compartilhando aqui, como a gente está, nossas experiências aqui com os outros corretores. Eu penso assim, respondendo a pergunta, tem uma coisa que eu penso como uma filosofia, e aí depois que eu comecei a pensar dessa forma, eu acho que tudo fez um pouco mais de sentido. Não importa se o cliente ele é um cliente do perfil econômico, do médio, do alto, aquele imóvel, ele representa grande parte do patrimônio daquela pessoa. Muitas vezes é tudo que a pessoa tem. E mesmo que seja um cliente milionário, 1 milhão, 2 milhões de reais, representa bastante coisa para aquela pessoa, né? Foram muitas horas trabalhadas para ele conseguir, para construir aquele patrimônio. Então, se você entende isso, você entende também que você tem que tratar o imóvel daquela pessoa com o máximo de respeito, com o máximo de cuidado. Então, pensando nisso e fazendo já uma outra analogia, você não vai fazer qualquer foto, você não vai apresentar de qualquer forma, você não vai apresentar sem estudar, você não vai fazer um vídeo ruim. Então, se você entende que aquele imóvel é importante, é especial, você tem que fazer tudo que você for fazer com relação àquele imóvel com excelência. Você tem que procurar sempre dar o seu melhor. Eu acho que se você entender isso, eu acho que todo o resto acaba sendo um pouco automático.
passamos aqui entendendo de pessoas, posicionamento, né? Nicho de atuação, divulgação do imóvel também é muito importante. Eu sempre falei ao pessoal que todo imóvel de alto padrão, mesmo sendo econômico, eu acho que na realidade qualquer imóvel ele precisa de uma apresentação de acordo com o seu melhor, uma apresentação de alto padrão. Então você hoje se depara ao entrar em portais, anúncios de todo tipo, fotos com, enfim, de todo jeito que todo mundo já conhece. Se você puder utilizar as ferramentas para unir esse sonho, esse desejo, esse tesão que a pessoa tem em conquistar algo mais, meu amigo, faça. Porque você linkando, entender pessoas, compreender, né, toda essa situação e você entender de fato o produto, ir no esqueleto desse produto, saber o tipo de material, entrar no universo desse cliente, é dolorido você chegar nesse ponto. Porque eu tive que explorar do médio, padrão, e fui entrando no alto padrão sem perceber, pensei que não estava dentro. Então hoje estou focado nisso, mas é uma construção. Então você vai se identificando, você passa a unir, que nem o Eliu falou, uma boa apresentação do imóvel, um bom vídeo. E essas pessoas que é um público exigente, que nem ele falou, gostam disso, se sentem acolhidos com isso, passam um mínimo de confiança. Então tente explorar a alma do imóvel, seja nele de conhecimento, seja através de imagem e conhecendo o produto na hora que você chegar. Você vai passar confiança. Comigo tem dado certo dessa forma, né? Então eu acho que é mais ou menos isso. Não, e só complementando, não só com relação à foto, mas com relação a tudo. Com relação à documentação, a você, quando vai fechar um negócio, só pega o dinheiro do cara e deixa ele transferir. Se você vê a matrícula, se você vê que está tudo certo, se você tratar tudo que você vai fazer em todas as etapas com diligência, entendendo que aquilo ali é o patrimônio mais importante da pessoa, eu não vejo outro caminho senão você ter sucesso. Perfeito. Tem alguém com alguma pergunta, algum questionamento, alguma contribuição? Deixa eu levar o microfone aí para ti. Eu atuo mais no médio padrão, vamos dizer assim, mas mesmo assim, como o Eliu, todos aí falaram, é muito importante essa parte da mídia. Fotos boas, imagens boas. Inclusive, eu já vendi casas que a cliente olhou fotos em outra imobiliária, outro corretor, e quando eu cheguei para mostrar essa casa, ela disse que é a mesma que dessa publicação. Eu disse, é a mesma casa. Ele, pô, eu não queria nem ver essa casa. E foi a casa que ela comprou. Mas porque a gente vê muito essa parte de mídia mesmo triste, de qualquer jeito. Eu acho que são corretores que não são corretores mesmo ali de paixão. Então, sei lá, um aventureiro, vamos dizer assim. Mas, como os meninos falaram, essa parte não importa se é alto padrão, médio ou econômico, mas que faça mesmo valer o trabalho com amor, faça vídeo, fotos bacana e entender o principal, o perfil do cliente. Eu pego muito cliente que quando eu vou fazer o filtro e vou mostrar para eles, sair no mercado, é totalmente o que eles estavam vendo com outras pessoas. E é perca de tempo para o cliente, para o corretor, que tudo é gasto, hoje gasolina, tempo, tudo. Então isso daí é muito importante para todos os padrões. É bacana essa parte aí. Só complementando também, e hoje, mais do que nunca, a gente tem muitas ferramentas, né? Então você pode estar aqui. O cliente, uma vez a gente está atendendo um cliente que mora na Suíça, então a gente vai nos imóveis, faz uma videoconferência ali, ao vivo, né, já filma o imóvel, vai mostrando, vai apresentando, mostrando as características. Então a pessoa do outro lado do mundo está lá vendo o imóvel que vai comprar aqui sem nem pisar. Então a gente hoje se torna um pouco mais difícil, mas hoje com essas ferramentas facilita bastante a nossa vida. E às vezes muitos corretores ainda está em outra época, não utiliza essas ferramentas, né? O que vocês estão trazendo, né? Eu acho que para mim, para minha esposa aqui, sócia esposa, né, Eliana, tá sendo bastante rico, porque sempre a gente está do outro lado, né, do balcão, como eu comentei aí, né? E o que a gente observa, a gente recebe força de expressão, mas todos os dias a gente recebe muita gente no nosso escritório, né? Clientes, prestadores de serviço, fornecedores, muitos corretores, né, fazem contato com a gente.
E o que a gente percebe que faz a diferença na venda, quando sai aquele corretor do escritório e fala, essa venda está fechada. Sabe quando tem aquela sensação, fala assim, está fechado. Aí você começa a fazer um diagnóstico, que é muito parecido com o que vocês trouxeram. O que esse corretor tem de diferente dos outros? Então ele usou a tecnologia a favor dele, ele usou a qualidade da imagem, um pouco do que vocês estão falando aqui, né, com toda certeza. Ele conhece do produto, ele certificou. Eu já fui ver terreno, pessoal, que o corretor estava sendo apresentado para o terreno junto comigo. Ou seja, o corretor não foi conhecer o terreno, não foi conhecer o imóvel que ele está vendendo. Então tem que conhecer o produto. Tem que ter uma capacidade de interpretação muito grande, que a gente comentou aqui um pouquinho, né? O que o cliente realmente está buscando, né? Tem que ter uma capacidade também de entender as limitações do cliente, isso é extremamente importante. Eu já tive um cliente que falou assim, poxa, eu quero uma casa de 1 milhão. Querer é poder, né? Não é isso, pessoal? Mas tem que ter conta bancária, tem que ter renda, né? Comprovado, senão o banco não aprova. Então, ou seja, em suma, o que eu entendo que é o grande diferencial é aquele corretor que tem a capacidade de juntar todos os interesses ao mesmo tempo. O interesse de quem está vendendo, de quem está comprando, fazendo um diagnóstico preciso do que aquele cliente está buscando, olhando o mercado para ver se tem produtos que atendem aquele cliente. Às vezes você não tem um produto disponível. Eu acho que o João Paulo, alguém comentou sobre a falta de imóveis prontos, acho que foi o Thales. Thales, né, comentou. Eu tenho hoje, que é o nosso padrão de entrada, né, de casas de 250 mil, um empreendimento chamado Solarisville. Se eu tivesse 200 casas para vender lá pronto, eu vendia. Então, os clientes estão buscando, sem dúvida alguma, tem aquele perfil que quer a casa pronta, mas às vezes você não tem o imóvel pronto. E aí você tem que entrar com vai aumentar 50%, vai fazer a casa do seu jeito, vai sentar com o Renan da Artisteira, que vai dar toda a atenção. Então, essa capacidade de interpretação e adaptação, eu acho que é uma das maiores competências, ao meu ver, que o corretor de sucesso tem. E por mais piegas ou por mais chavão que seja, né, fazer com brilho no olho, né? O que é o brilho no olho? Realmente fazer aquilo com amor, né? Tudo que a gente faz com amor é diferente do resultado, não é isso? Né? É impressionante. É impressionante.